Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu acabei de escutar uma ministração maravilhosa da Edmeia Williams, onde ela fala sobre o poder da oração. E me chamou muita atenção porque ela falou de formas assim que eu nunca tinha ouvido, né? E, bom, primeiro de tudo, né, é que a gente come todos os dias, né? A gente come comida todos os dias, nós nos alimentamos todos os dias e a gente não se alimenta na segunda pro resto da semana, né? Ou a gente não se alimenta no domingo pro resto da semana. A gente se alimenta todos os dias um pouco, senão a gente acaba morrendo de fome, né? E a leitura da palavra é a mesma coisa. Então vocês têm que se alimentar, porque Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então a gente tem que ler a palavra também todos os dias para a gente alimentar o que? A nossa alma, o nosso espírito, né? E então por isso que é tão importante a gente ler a palavra, né? Mas é engraçado que assim, só o conhecimento da palavra não faz absolutamente nada. Você pode conhecer, tem muita gente que conhece a Bíblia de cor e salteado, mas essa pessoa não ora, ela não tem um relacionamento com Deus. E os próprios judeus, né? Eles conhecem muito bem a palavra, o Velho Testamento, né? O Velho Testamento, mas eles conhecem muito bem a palavra, mas eles não têm o Espírito Santo. Então, assim, eles acabam sendo muito limitados, né? Então, no Velho Testamento, todos os profetas, todo Israel inteiro, né? Eles eram limitados, porque assim, eles tinham o conhecimento da palavra, eles sabiam que era Deus, mas eles eram dependentes da intervenção direta do Pai, né? Tudo que acontecia era a intervenção ou dos anjos, então eles tinham conhecimento da palavra, eles eram limitados, eles não tinham o Espírito Santo ainda. E hoje, no Novo Testamento, depois de Jesus, né, no Novo Testamento já diz isso, que nós temos o Espírito Santo intercedendo por nós, em nome de Jesus, e a gente tem o conhecimento da palavra, o conhecimento completo. A gente tem do Velho Testamento e do Novo Testamento. Então, nessa pregação que eu escutei, eu ouvi uma coisa, né? Que só a palavra não adianta nada, mas quando você junta a palavra com o Espírito Santo, acontece uma explosão. E essa explosão nada mais é o quê, né? E começarmos a caminhar realmente, verdadeiramente como cristãos, né? É onde acontece a nossa transformação, é onde nós somos refinados, é onde nós vivemos a santificação e nós passamos a literalmente agir como verdadeiros cristãos, como verdadeiros filhos de Deus, né? Intercedendo pela nossa vida, pela vida dos outros e sendo sal e luz. Então, isso é muito, eu achei muito interessante isso dela falando, né? Como realmente e como que você na verdade vai juntar o Espírito Santo, aceitando a Jesus, obviamente, né? E como que você vai ter também essa transformação, como que você realmente, como que o Espírito Santo vai interceder por você? Na oração, né, gente? De você pedindo a Deus o que você realmente precisa, ou orar por alguém, orar por alguma coisa, e orar por alguma mudança de alguma coisa, né? Então, assim, quando a gente junta o Espírito Santo, a palavra e a oração junto, gente, é aí que nós temos realmente o poder. É aí que vem o poder, né? É aí que vem realmente a diferença entre uma pessoa, ou uma pessoa não cristã, ou uma pessoa que só conhece a palavra, ou aquela pessoa que é super conhecedora, é a religiosa, né? E o verdadeiro cristão. Então eu achei muito interessante isso.
E é isso, gente, coisas simples, assim, eu posso falar por mim mesma, o meu testemunho, eu sou cristã de berço, eu nasci na igreja, eu nasci numa família cristã. Na verdade, assim, eu não era cristã, eu nasci numa família cristã, então eu conhecia sobre Deus, eu conhecia sobre Jesus, né? Não tinha conhecimento profundo da palavra, até que, até que eu tive um encontro real com o meu Jesus, né? No tempo certo, na hora que eu abri meu coração para Jesus. Só que uma coisa é você ter esse encontro e depois desse encontro, o que você vai fazer, né? Porque quando você tem um encontro e depois você não faz mais nada, você fica parado no mesmo lugar, no mesmo patamar. Mas eu senti no meu coração a necessidade de caminhar com Jesus. E como a gente faz isso? A gente começa a realmente ler a Bíblia, gente. Não tem outra maneira a gente conhecer a palavra sem abrir a Bíblia, né? Sem abrir a palavra e conhecer e estudar a palavra. Sou conhecedora profunda da palavra? Gente, ainda não. Mas eu pelo menos conheço hoje o que alegra Deus e o que entristece, né, a Deus e ao Espírito Santo. E assim, o estudo da Bíblia, gente, ele é contínuo. Não é porque você leu a Bíblia uma vez que você vai parar. Você volta e começa tudo de novo, volta e começa tudo de novo, porque cada vez que você lê a palavra, você aprende cada vez mais e Deus fala conosco de maneiras diferentes, né? Porque nós estamos, às vezes, em fases diferentes da vida. Então, e aí a gente lendo aí eu falando por mim, que eu comecei a ler a palavra. E quando eu comecei a um compromisso com o Senhor, que eu ia fazer os meus devocionais todos os dias, e ler a palavra e orar, passar um tempinho com Ele. Gente, não precisa ser. Você não precisa ficar horas. Você fica o tempo que você quer. Claro que quanto mais você fica com Deus, mais você quer ficar. É muito louco isso, sabe? Quanto mais tempo a gente tá na presença de Deus, mais tempo a gente quer ficar. Tem dia que eu perco a noção da hora, de verdade. Porque é tão bom, gente, é tão bom a presença do Senhor. E então, quando você tá na presença de Deus, você tá orando, gente, acontece realmente algo novo, algo inexplicável. Eu sempre falo, começa a fazer isso, que vocês vão ver a diferença, né? Porque tem gente que vai na igreja de domingo e você não vê aquela pessoa crescendo espiritualmente. Você não vê aquela pessoa conhecendo mais da palavra. Você não vê aquela pessoa numa conexão com Deus, né? Você não vê nada diferente acontecendo na vida daquela pessoa. E realmente é isso, ela vai, escuta a palavra de domingo e durante a semana ela vive do jeito que ela quer. Gente, isso não é ser cristão, isso não é... Na verdade, é ser cristão, mas não é caminhar com Jesus, não é caminhar com Jesus. Né? Quem realmente quer caminhar com Jesus, ele tem o conhecimento, ele quer ter o conhecimento da palavra e ele quer ter uma comunhão com o Senhor através do Espírito Santo. Né? A oração é tão importante, gente, é tão importante que em Mateus capítulo 7, versículo 7, ele fala assim, né? É bem conhecido isso daqui, os cristãos, pelo menos, conhecem muito bem essa passagem. Peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todos que pedem, recebem, todos que procuram, encontram. E para todos que batem, a porta é aberta. Então, gente, Deus está aí, Jesus está dando essa oportunidade para todos nós. A oportunidade não é só para alguns. Ele dá o amor dele, a oportunidade dele, a presença dele para quem quiser. Basta procurar, basta buscar, basta orar, basta pedir e aí a gente encontra, né? Então, assim, quando você junta o Espírito Santo mais a palavra
acontece realmente, como diz a expressão que a Edmeia Williams usou, acontece uma explosão. E é exatamente isso. Essa explosão que nos faz nos transformar, nos refina e começa a nos fazer, e começa a nos levar para a santificação, que é nos afastar do pecado, né? Nos separar do pecado. A gente vai continuar pecando? Vamos continuar pecando até o último dia de nossas vidas, até o nosso último respirar, porque infelizmente é a natureza que nós temos, essa natureza quebrada. Mas a gente pode, gente, fazer escolhas, né? Se a gente pecar de alguma maneira, vai ser um acidente, vai ser sem querer. Não vai ser uma coisa intencional. A gente realmente tem que se separar de coisas que Jesus foi claro na Bíblia que ele não gostava, né? Existem pecados específicos, até bem claros, que Deus diz que ele não vai perdoar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas a gente tem que pecar cada vez menos. O que eu tenho visto, que tem me deixado muito triste e que eu, na verdade, me afastei bastante de muitas pessoas, essa competição entre irmãos, essa maledicência entre irmãos, essa fofoca entre irmãos, sabe assim, é muito ruim isso. Isso não faz ninguém crescer espiritualmente. Sabe, então, livrem-se dessas coisas. Eu usei esse exemplo, né, de maledicência, de competição, de fofoca, mas assim, tem muitos outros pecados que a gente precisa realmente fugir, literalmente. Às vezes é necessário que a gente deixe todo um ambiente confortável pra gente pra trás. Né? Às vezes é necessário que a gente deixe um grupo de amigos, infelizmente. É necessário que a gente saia de uma turma. É necessário que a gente se afaste. Se for necessário, não é que trocar de igreja vai mudar a vida de ninguém, a não ser que realmente tenha algum problema. Mas se você tiver que se afastar de algo confortável para você se livrar e para você não pecar mais, que assim seja, gente. É necessário deixar muitas coisas para trás pra gente crescer, infelizmente. Então é isso, gente. Eu só queria passar uma coisa simples e uma coisa que veio realmente no meu coração. E a gente tem que orar realmente pedindo a Deus para nos dar discernimento, discernimento da palavra, entendimento da palavra, porque a palavra fala com a gente, a palavra é uma palavra viva, ela tá sempre nos mostrando alguma coisa, né, nos revelando algo. E continuar em oração, gente, pelo que vocês precisam, pelo que vocês querem, se há algo que vocês precisam, se há algo que vocês querem, se há algo que precisa ser transformado, seja na tua casa, seja numa outra pessoa, né, na sua família, seja em você mesmo. Então, quando a gente coloca tudo junto, realmente acontece uma explosão. Tá bom, queridos? Uma boa semana para todos. Grande beijo, que Deus abençoe.